Olá, Brasil! Hoje mais um episódio do nosso Recidades Cast, dessas lives maravilhosas com professores do Brasil todo. E hoje eu tenho um professor super especial. Nós vamos conversar sobre governo digital na prática na sua cidade. Esse professor é um amigo, querido, colega de mestrado, e ele é nada mais, nada menos do que dos integrantes que faz o GovBR acontecer. Ciro Pitangueira de Avelino. Vou ter que copiar aqui o seu currículo, amigo, porque está maravilhoso. É mestre em políticas públicas e governo, especialista em estratégia, pessoas e tecnologia da informação, servidor público e hoje atua como assessor na secretaria responsável pela plataforma do GovBR no governo federal. Possui mais de 2 décadas de experiência no maior banco público do Brasil, onde exerceu cargos de gestão nacional e regional e atuou como conselheiro para inovação e estratégia digital no Banco do Nordeste, além de ser diretor do Banco Regional de Brasília. É professor da Escola Nacional de Administração Pública e cofundador de movimentos pioneiros de inovação no setor público. Seja bem-vindo, professor Ciro! Michele, muito obrigado pelo espaço, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Vai ser incrível. Professor, nós estamos aqui com os nossos alunos do Brasil todo, né? Prefeitos, vices, secretários, servidores municipais, vereadores, enfim, pessoas que fazem a cidade acontecer. E o objetivo dessa live aula hoje é a gente mostrar a importância de governo digital, pois, pasme, ainda que nós tenhamos no Brasil um governo digital bem do ponto de vista mundial, dos primeiros do mundo, os nossos municípios estão muito aquém de ter esse governo digital, e o governo digital não é uma realidade na massa brasileira. Então, vamos falar um pouco de qual a importância do governo digital, o que ele traz de benefícios para a cidade, como que se inicia esse passo a passo do governo digital. Então, a primeira pergunta é: por que o governo digital é tão imprescindível nos municípios brasileiros? Michele, primeiro, quem faz a cidade acontecer, faz o Brasil acontecer, né? Essa proximidade com a vida cotidiana do cidadão nas cidades brasileiras é que deve ser dado como importância primordial para a transformação digital do Estado brasileiro. Não adianta nada a gente avançar no nível federal se as nossas cidades ainda têm algumas lacunas, algumas dificuldades na implementação da transformação digital. E aí, sendo muito direto, hoje eu gosto muito de uma frase de uma ativista argentina, Pia Mancini, que ela diz que nós somos cidadãos do século XXI, que entendemos o mundo de uma forma completamente diferente do que era, por exemplo, no século XX, mas a gente tem que interagir com instituições criadas no século XIX, que têm cultura do século XIX e que são baseadas em tecnologias de informação, pasmem, do século XV, quando a gente fala de papel, prensa, enfim, tudo isso que a gente ainda utiliza hoje nos processos burocráticos de governo. Não se trata de tecnologia pela tecnologia, mas de desafiar essa cultura e fazer com que o governo faça sentido para os cidadãos. Então, para nós, o desafio do governo digital e a prioridade para o governo digital é uma prioridade de aproximação da administração pública com aquilo que as pessoas entendem como valor hoje no século XXI. A gente já tem no Brasil uma lei que é um marco normativo, que é a Lei 14.129 de 2021, que é a lei que trata especificamente do governo digital, e a gente tem também a Estratégia Nacional de Governo Digital, construída a muitas mãos, depois da gente fazer um encontro maravilhoso com vários gestores municipais, com prefeitas, prefeitos, vereadoras, vereadores desse Brasil inteiro, e a gente conseguiu compilar, pelo menos até 2027, 51 recomendações muito específicas para a transformação digital das prefeituras. Então, para nós, governo digital é um processo de retomada da confiança da sociedade com as estruturas governamentais. Professor Ciro, muitos prefeitos, né, principalmente os prefeitos de cidades menores, temem que o governo digital afaste a população da prefeitura, da prestação de serviço municipal. Como contornar essa relação? Que tipo de comunicação podemos ser feita? A sua experiência com a implementação de governos digitais no Brasil? O ponto principal é que a transformação digital de governo exige uma nova relação do governo, baseada principalmente na colaboração e na capacidade de conectar o poder público com a sociedade. Não é, isso precisa ficar muito claro, não é aplicação massiva e intensiva de tecnologia naquilo que existe hoje. A gente tem que reformatar, redesenhar, repensar os processos governamentais e usar a tecnologia para apoiar aquilo que é novo. Então, a gente está falando muito recentemente, a gente tem comentado sobre o uso de linguagem simples,
o processo de inclusão e acessibilidade a partir das tecnologias digitais. E outro desafio muito interessante, que eu acho que é importante a gente abordar, é a questão da omnicanalidade, quando a gente integra canais físicos e digitais. O importante é aproximar o Estado brasileiro da sociedade, daqueles que precisam mais, daqueles que têm uma situação de maior vulnerabilidade e também daqueles que entregam mais valor para a sociedade, aqueles que estão construindo o propósito da economia brasileira, sustentar todas as cadeias econômicas. Então, o governo tem que estar muito próximo de todas as pessoas. É muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Professor Ciro, outra questão é o seguinte: o prefeito, quando vai instituir um governo digital, tem diversas modalidades de softwares públicos, privados, né? E uma vez instaurado, né, implementado aquele instrumento tecnológico de implementação do governo digital, que os servidores aprendam, até voltar para outro, né? Eu já dei aula em lugares que os servidores estavam fazendo queriam até fazer greve porque trocou o software, eles não queriam aprender tudo de novo. Então, tu imagina o prefeito, com servidor de uma cidade de 50 mil habitantes, enlouquecido, que precisava trocar o software, porque ou era porque era mais caro, ou porque era obsoleto, e os servidores não queriam essa transformação. O orçamento, como é que essa questão do orçamento para o governo digital, os recursos disponíveis e financeiros para os municípios fazerem frente a essa transformação digital? Michele, excelente pergunta. Quando a gente fala de governo digital, uma das principais perspectivas que a gente tem é a aproximação do governo com a sociedade, como eu já falei. Mas uma consequência muito interessante da implementação de governo digital é a economia, é ganho de eficiência na máquina pública. Quando a gente fala de governo digital, a gente está falando, por exemplo, quando a gente implementou a carteira de trabalho digital no Brasil, a gente reduziu os custos operacionais do Estado de 12 milhões para 5 milhões por ano. E aí eu consigo te dar vários outros exemplos também que seguiram no mesmo ritmo. Quando a gente fala de custo de atendimento, a gente consegue reduzir algo que no atendimento presencial custa cerca de 17, 18, às vezes 20 reais por atendimento, cai para casa dos centavos o custo do atendimento. E com isso a gente libera recurso orçamentário das entidades governamentais para apoiar aqueles que têm dificuldade ou para outras áreas, como saúde, educação e políticas públicas que atacam, de fato, alguns problemas mais graves da nossa sociedade e não ficam represadas naquele processo burocrático. Hoje em dia, e a gente pode discutir isso, tem muitas ferramentas que facilitam esse processo de implementação tecnológica. A gente está falando aí das ferramentas low-code ou no-code. Quem nunca escreveu um formulário para uma pesquisa acadêmica, para um churrasco da família, e já percebeu o quanto que é fácil hoje desenvolver algumas aplicações digitais a partir somente de aplicações que fazem você configurar rapidamente o que você precisa e rapidamente você tem implementado uma solução. Isso com a inteligência artificial está ganhando muita velocidade e a gente precisa levar esse conhecimento, essa capacidade para os nossos governos locais. E isso também vai facilitar uma coisa até que você citou, que é para que o prefeito não fique preso na mão de um fornecedor. Tem aumentado a concorrência de fornecedores e não precisa os mandatários, aqueles que são lideranças locais, serem especialistas em tecnologia. O que precisa é entender como a tecnologia funciona e saber onde buscar ajuda. Porque também a gente pode, hoje, por exemplo, o governo federal disponibiliza a possibilidade da conta GovBR, da assinatura digital, tudo isso sem custo para o município e com um nível de qualidade altíssimo. Professor Ciro, como que está a conexão do governo digital do governo federal com a integração do governo digital dos municípios, né? Se está exigindo algum tipo de tecnologia, o que tem desse fomento de política pública do governo digital para os municípios? Tem muita coisa legal acontecendo, não só do governo federal, mas também de outras entidades que têm apoiado muito a transformação digital de municípios, os bancos de desenvolvimento, o Banco Mundial, o BID, o próprio Banco do Nordeste, a BNDES, Banco do Brasil. Muitas organizações têm apoiado de forma muito efetiva a transformação digital dos municípios. No caso específico do governo federal, eu recomendo de cara a gente já começar falando da rede gov.br, que é uma plataforma colaborativa e promove o intercâmbio de soluções entre estados, municípios, governo federal, e permite, inclusive, que as cidades menores adotem as boas práticas já testadas, não só pelo governo federal, mas por outras cidades também. E a gente tem hoje um portfólio, como eu citei, de muitas soluções, desde interoperabilidade de dados até portais já bem desenhados a um custo baixíssimo,
com outros parceiros, e coisas que são utilizadas gratuitamente por organizações governamentais, como eu citei. Prova de vida digital, assinatura digital, conta GovBR, tudo isso reforça aquilo que a gente chama em governo digital do princípio de apenas uma vez. A gente precisa reduzir o trabalho do cidadão e colocar toda a tecnologia nos bastidores. Tem que ficar tudo embaixo do capô do carro, e aquela tecnologia vai proporcionar que o cidadão consiga chegar onde ele quer. Não precisa o cidadão ser um especialista em tecnologia, não precisa o gestor público ser um especialista em tecnologia. A tecnologia tem que apoiar a transformação do Estado e aproximar o gestor público com aquelas políticas públicas que são efetivas do cidadão que precisa e tem uma situação de vulnerabilidade. Professor Ciro, muito se fala em infraestrutura pública digital. Qual é o papel dessa infraestrutura? Como os entes têm que fomentar essa infraestrutura? Qual o papel do município nessa infraestrutura pública digital? Sendo muito simples e direto, participar e adotar. As infraestruturas públicas digitais são arranjos estruturantes baseados em tecnologia para atingir algum resultado que seja transversal a todas as políticas públicas. O grande exemplo no Brasil, eu posso citar dois grandes exemplos. O primeiro, o nosso sistema de identificação, que conjuga hoje a Carteira de Identidade Nacional com a conta GovBR. Hoje já temos cerca de 50 milhões de pessoas que emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional, mas outro tanto de milhões de pessoas que têm cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, outros tantos que têm cadastro biométrico também no sistema de trânsito brasileiro, no registro de passaporte, e todas essas estruturas têm um arranjo estruturante por trás que está conectando e oferecendo para o cidadão a comodidade de se identificar, não só no ambiente digital, mas também no ambiente físico, de forma segura, de forma efetiva e com muito cuidado com os dados que são transacionados. Esse é o papel, por exemplo, de uma infraestrutura pública digital de identificação. Um outro grandíssimo exemplo que me orgulha muito, não é um trabalho da Secretaria de Governo Digital, é um trabalho do Banco Central, é, por exemplo, a nossa estrutura do Pix, que são meios de pagamento, e a estrutura pública digital do Pix, já reconhecida mundialmente como um dos grandes exemplos de infraestrutura pública digital, possibilita um tanto de coisas que a gente faz hoje com o Pix, tanto transacionar entre pessoas, entre empresas, e potencializa os resultados econômicos do Brasil também. Então, uma infraestrutura pública digital, ela dá suporte, é um arranjo estruturante baseado em tecnologia que dá suporte para que a gente consiga implementar algumas funcionalidades nos nossos sistemas, consiga oferecer algumas facilidades para o nosso cidadão. Imagina o cidadão que antes tinha que procurar um órgão para pegar um formulário, para o pagamento de uma tarifa, para cadastro e preenchimento, e às vezes dava confusão na hora de pagar. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo, por exemplo, via Pix. Isso facilitou demais as transações dentro do Estado brasileiro, dentro da sociedade brasileira. Professor Ciro, para o nosso prefeito que vai iniciar o governo digital, mesmo uma política pública de transformação digital, quais são as competências que ele tem que ter? Por onde ele deve começar? Isso é uma pergunta interessante, porque eu entendo que lideranças públicas hoje, elas precisam desenvolver certas competências, e muito pouco de novo, sobre tecnologia. Não é se tornar um especialista em tecnologia, mas é se tornar um especialista na experiência do usuário. E eu posso dizer, porque eu andei viajando bastante o Brasil, e dizer que os prefeitos, as prefeitas, os vereadores, as lideranças locais são especialistas em experiência do usuário no Brasil, porque estão ali de perto, atendem a população diretamente, sabem o que está acontecendo. E aí a gente precisa ter a competência de saber tratar essa aproximação como algo estratégico para a prefeitura, para o Estado, para as organizações locais. Tem que saber trabalhar uma coisa que é fundamental hoje em dia, são a mitigação de riscos digitais. Quando a gente fala de migração para a transformação digital e a migração de funcionalidades para o meio digital, a gente tem que falar sobre riscos digitais, porque eles são inerentes a esse processo de transformação, e o líder precisa estar preparado para falar sobre riscos digitais. Precisa ter uma liderança que a gente chama de liderança multidisciplinar, é preciso colocar na hora de resolver um problema diferentes atores com diferentes formas de pensar para a gente poder cobrir o máximo possível do espectro daquele problema. É preciso ter uma cultura de melhoria contínua, a gente chama isso de iteração, de estar o tempo todo melhorando o seu processo, sempre tem algo para melhorar. Se a gente olhar as grandes plataformas, elas sempre estão lançando novas versões, atualizando suas aplicações. Tem que ter uma identificação de oportunidades e capacidade de mudança, então é preciso saber mudar, é preciso saber como conduzir as pessoas para um outro rumo, é preciso saber como virar essa trajetória dessa grande embarcação que são as organizações públicas. É preciso também desenvolver uma capacidade de construir conjuntamente o governo com a sociedade. Hoje não se admite, não só para governo, mas para qualquer organização do século XXI, é importante a gente ouvir todo o ecossistema que está envolvido.
é preciso desenvolver a capacidade de tomar decisão baseada em dados. A gente chama assim, decisão baseada em evidências. Mas o que mais se vê hoje na administração pública são as decisões baseadas naquilo que eu brinco e chamo de evidências, né? A sua visão particular. E nem sempre, ou quase nunca, a sua visão particular de um problema é, de fato, aquilo que é traduzido como realidade para a maioria das pessoas. Então, a gente precisa saber utilizar esse mundão de dados que a gente tem para tomar decisão. E, por fim, só para dizer assim, que eu não falei de tecnologia, visão estratégica da tecnologia, saber quais são os caminhos e os meandros para ter bons fornecedores, tomar boas decisões, estruturar melhor a sua área de tecnologia, ter uma governança própria, estruturar. Veja, a gente tem um desafio que aparece sempre na TIC Domicílios, por exemplo, que é a pesquisa que o CETIC, que é o Centro de Pesquisa Internet do Núcleo Unic BR, faz com estados, com municípios, e a gente vê, por exemplo, que não passa de 30% as prefeituras que têm um planejamento mínimo de tecnologia. A gente precisa romper essa barreira, a gente precisa ter os nossos mandatários locais sabendo fazer desenhos estratégicos de tecnologia. Isso não é entrar no operacional, é saber dizer o que quer da tecnologia e estruturar a sua organização para obter o melhor possível da tecnologia como suporte. Porque uma coisa que é muito clara e que a gente brinca é que assim, a tecnologia ela não muda o mundo. A gente, parafraseando aqui um pouco, a gente fala, a tecnologia não muda o mundo, a tecnologia ajuda as pessoas. E as pessoas é que vão mudar o mundo. Exatamente, professor Ciro. Esse é um trabalho de evangelização do governo digital, né? A massa brasileira não tem TIC, que é tecnologia da informação, não tem regulamentação de governo digital. Então, prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, câmaras municipais, vereadores, secretários. Governo digital hoje é tipo a internet de uns tempos para trás, né? Para a gente não falar nossa idade, né? Então, assim, a prefeitura hoje que não tiver um governo digital dificilmente vai conseguir avançar nos projetos, nas captações de recursos, nas prestações de contas, né? Com certeza agora para o próximo mandato que iniciaremos, né, depois dessas eleições desse ano, vai ficar muito mais arrochada a exigência do governo digital. Então, estruturar uma secretaria, eu não tenho uma secretaria, meu município é pequeno, uma diretoria, um assessor, né? Buscar fornecedores, orçamento, falar com os colegas das cidades vizinhas para ver o que está dando certo e fazer um trabalho de evangelização, não só com o servidor público, mas também com a população. Porque quando começa, sempre é aquela reclamação, né? Reclama para cá, chora e não gosta e não quero, porque sai da zona de conforto. O ser humano não gosta de sair da zona de conforto. Mas, professor Ciro, me diz uma coisa, da tua experiência, quanto tempo leva para o município aí, pequeno, médio porte, que tem mais dificuldade para instituir um governo digital, leva para visualizar os resultados na prática? 6 meses, 3 meses, 1 ano, a gente está iniciando o 2º ano de mandato. Tem muito ainda governo local pela frente. Dá para terminar esses 4 anos, né, dos mandatários das eleições locais, municipais, entregar um governo digital ao fim desse legado, né, desses 4 anos. Então, quanto tempo você acha que um prefeito decidir, minha decisão política, não, eu vou fazer uma transformação digital no meu município, eu vou implementar um governo digital? Quanto tempo tu acha que depois como diz assim, na minha terra a gente fala da gritaria toda, da reclamação que vai vir o governo digital, o prefeito começa a colher esses resultados? Michele, eu costumo brincar e dizer assim, é sempre tempo de começar e dificilmente vai terminar. Transformação digital, a gente está falando basicamente de recuperar a confiança das pessoas, dos munícipes na estrutura governamental. Isso é um trabalho constante, isso é um trabalho que tem que ser diuturno. E quem começar agora, a gente brinca, busque as vitórias mais rápidas, aquelas entregas mais rápidas, aquele processo, aquele serviço que é mais impactante e que não é tão complexo. E às vezes um pequeno ajuste, uma pequena melhoria naquele serviço já vai mostrar para você todo o potencial da transformação digital. Então, eu costumo dizer que em 6 meses, com um bom trabalho de base, estruturando muito bem quem vai fazer, como vai fazer, mas principalmente o porquê vai fazer transformação digital, a gente consegue ter vitórias muito rápidas. A gente já chegou no governo federal a transformar serviços muito complexos em 1 mês e conseguiu colocar em novos canais digitais, com novas funcionalidades e teve impactos significativos. A Covid está aí para mostrar para a gente o período, né, que a gente enfrentou a pandemia de Covid, está aí para mostrar para a gente o quanto que a gente consegue implementar a transformação digital rapidamente. Se vocês olharem, o Brasil hoje é um caso de sucesso no mundo
por exemplo, por ter crescido a sua base de usuários na conta GovBR no intervalo de tempo em que não foi experimentado por nenhum outro país, ou pelo menos que não se tem registro. Então, a gente saiu de uma base de 2, 3 milhões ou quase inexistente de pessoas para hoje ter 170 milhões de usuários na conta GovBR em alguns poucos anos. Eu insisto, é sempre tempo de começar e mantenham a cadência, é muito mais uma questão de disciplina e cadência e ritmo do que necessariamente de aceleração. Olhe para coisas pequenas, simples, não tão complexas e comece a transformação digital. Você já vai começar a sentir o resultado e vai começar a empolgar as pessoas envolvidas também para que elas comecem a trabalhar. Obrigada, professor Ciro. Excelente live, é uma aula maravilhosa, experiência aí de GovBR de anos, né? Obrigada aqui pelos nossos alunos, nossos ouvintes do Brasil inteiro. Assim como o professor Ciro falou, comece o seu governo digital. Comece a sua transformação digital. Você vai colher frutos fantásticos e vai estar preparado para as novas exigências que estarão já aí batendo na sua porta, não é, Ciro? Exatamente, e reforço, tá, Michele? Assim, busquem capacitação, busquem cursos, formação, não só pelo conteúdo, mas principalmente pela rede que se faz e pela troca que se tem nessas iniciativas de capacitação. É muito importante na transformação digital a gente formar uma rede de parceiros, uma rede de colegas de elaboração da transformação digital. No governo federal a gente estimula demais isso. Contem sempre com a gente, seja aqui no Recidades ou seja também atuando na Secretaria de Governo Digital. Michele, mais uma vez, muito grato pelo espaço e por um Brasil com mais governo digital daqui em diante. Se Deus quiser, a gente vai poder repetir essa live e falar que os nossos números aumentaram e muito, né? Muito obrigada por você, aluna aqui que nos escutou, que nos ouviu nessa livecast Recidades. Acompanhe aqui o YouTube do Recidades. Nós somos muitos professores, mais de 60 das diversas áreas, e toda semana sobe uma live relacionada a algum assunto que desenvolve a sua cidade. Obrigada e até a próxima live. Obrigada, professor.